E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Stephens, estou aqui com o Gustavo. Veio sozinho aqui para Portugal, tem uma experiência fantástica aí para contar para nós. Gustavo, primeira pergunta, cara, quanto tempo tu tá aqui em Portugal? Faz 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Cheguei em fevereiro de 2023, do ano passado. E qual é a tua idade, cara? Hoje eu tenho 24, acabei de fazer 24. Eu cheguei aqui em Portugal, tinha acabado de fazer 23. E da onde que tu é lá no Brasil? São Paulo, capital. Como foi trocar São Paulo, capital, por Portugal? Foi muito difícil, principalmente no começo, assim, os mercados aqui fecham muito cedo, não tem nada 24 horas, fast food, McDonald's, Burger King, meia-noite, 1 hora, assim, já tá tudo fechando. Mas lá é uma agitação total, né? Sim, é movimento 24 horas por dia. Falo para os meus amigos aqui portugueses, deu vontade de comer 5 quilos de melancia, 3 horas, 4 horas da manhã. Lá em São Paulo, em algum lugar você vai achar melancia para comprar 4 horas da manhã. Caraca. Aqui em Portugal, principalmente no Porto, que é um pouco menor que Lisboa, 9 horas assim, 10 horas no máximo, esquece. Tá, e o que tu fazia lá em São Paulo, Gustavo? Como é que era a tua vida lá, cara? Lá em São Paulo eu trabalhava em escritório, sentadinho, debaixo do ar-condicionado, computador. Eu era social media, trabalhava com edição de vídeo, tratamento de imagem, Photoshop, redes sociais no geral, assim. Por que tu quis vir para Portugal? Tava lá de boa, lá em São Paulo, trabalhando, né, com a tua rotina de boa, e daqui a pouco, tipo, vou para Portugal. Como é que foi isso, assim? Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, entre muitas aspas, comecei a trabalhar com 16 anos, e o meu primeiro emprego lá em São Paulo foi o primeiro e o último. Eu comecei a trabalhar com 16 e saí de lá com 22. Então eu já estava muito cansado dessa rotina, há 6 anos no mesmo dia, ainda mais para uma pessoa muito jovem, desde os 16 anos, fazendo sempre a mesma coisa todos os dias. Acabei pedindo demissão do meu trabalho em 2022, e no final de 2022 decidi que eu precisava fazer alguma coisa diferente da minha vida. Pensei em voltar para a faculdade, mas tinha vontade de sair do país, porque eu nunca tinha saído do Brasil antes, né? Foi minha primeira viagem, essa para cá, para Portugal. Meio que me deu na cabeça que eu precisava sair do Brasil e comecei ali a fazer uma pesquisa de quais países, de como era todo o processo, e acabou que Portugal se encaixava mais na facilidade que eu precisava. Então, tu escolheu Portugal pela facilidade do quê? Pela facilidade, assim, de documentação. Assim, eu estava em dúvida entre 3 países, entre Canadá, Austrália e Portugal. Okay. Canadá eu não tive coragem por conta do frio, assim, eu acho que eu não ia aguentar, ia voltar logo pro Brasil. E a Austrália por ser muito distante. E Portugal aqui tem toda uma facilidade por conta do português, ser o mesmo idioma, né? E toda a documentação você consegue, né, ficar legalizado ali de uma maneira mais fácil, mais rápida. Uma coisa que pesou muito também para eu vir para cá é o encontro de culturas. Porque como a gente está aqui na Europa, do lado tem a Espanha, a França, a Itália, o Reino Unido, está tudo muito perto, é muito fácil o acesso. Assim, se eu fosse para o Canadá, se eu quisesse visitar algum lugar, eu ia ter que cruzar o oceano. Austrália, se eu fosse para a Austrália, pior ainda. Então, o que me fez vir para cá também, para Portugal, é esse encontro de pessoas, de culturas e gente de todos os tipos diferentes. Tá, e tu veio para cá com algum visto específico ou tu veio para turismo e resolveu ficar? Assim, eu vim para turismo, mas eu já vim na intenção de ficar. Dei aquele miguezinho ali na imigração, tal, não sei o quê. Falei que ia vir como turismo. Tinha reserva de hotel, tinha o dinheiro, né, que eles pedem, tinha seguro viagem, tinha tudo como se fosse um turista, mas acabou que mudei de ideia, né, entre muitas aspas, e acabei ficando. Hoje em dia já é uma outra história, né, Gustavo? Hoje, por exemplo, a gente, sempre que é possível, a gente fala, ó, venha com algum visto, principalmente hoje com o visto de procura de trabalho é muito mais fácil, muito mais cara? Fácil. Eu tenho um amigo que trabalha comigo que ele veio com visto de trabalho, eu não tenho a residência ainda, mas ele já tem, por conta do visto de trabalho. Olha aí. Mas, nesse momento, como é que está a tua situação de documentação aqui? De documentação, eu estou com a manifestação de interesse, eu ainda não tenho a residência em si, nem o CPLP. O Gustavo veio sozinho aqui para Portugal, ele estava me comentando, né? Hoje em dia ele já está com a família dele aqui. Mas, ô Gustavo, como é que foi vir sozinho aqui para Portugal, cara? Como é que foi essa experiência? Foi assim, estava um pouco inseguro, mas eu estava com a cabeça aberta para, enfim, novas oportunidades, conhecer pessoas novas, mas tive um pouco de medo ali no começo, de receio,
é um país novo, você não conhece ninguém. Eu tinha uma conhecida aqui, mas acabei vendo ela depois de 5 meses já morando aqui. Assim, é uma mistura de sentimentos, e ainda mais eu que nunca tinha saído do Brasil. Imagina, Foi minha primeira viagem para fora do país e já logo de cara para já morar em um outro lugar. Quando eu cheguei aqui lá do Brasil ainda, no dia que eu fui embarcar para poder vir para Portugal, no Idealista, eu estava mandando mensagens ali, procurando um quarto, alguma casa, assim, tinha noção dos preços, né, muito caros. Na época, um ano atrás, já estava caro, hoje em dia está um pouco mais ainda. Mas no dia que eu fui embarcar, uma pessoa me mandou mensagem e falou, olha, eu tenho aqui uma vaga num quarto, que era um quarto compartilhado, eu e mais um só, mas aqui em Portugal é muito comum você ver 4 pessoas compartilhando o mesmo quarto. Lá no meu caso, eu dei sorte, que era só eu e mais uma pessoa. E eu falei, ok, eu estou embarcando hoje para Portugal, amanhã eu saio do aeroporto e vou para aí. Já fiz amizade lá com o meu colega de quarto, meu roommate. Qual a nacionalidade dele? Brasileiro. Brasileiro. E aí tinha outros 3 quartos lá no apartamento, moravam 2 pessoas em cada quarto, todos brasileiros que moravam lá. E ele meio que começou a me dar um norte, assim, algumas dicas do que eu precisava fazer, como fazer. Assim, na minha primeira semana de Portugal aqui, no meu segundo dia, eu já tinha NIF. Na minha primeira semana eu já tinha o NIS. 10 dias, 15 dias depois eu já estava trabalhando, fiz a manifestação de interesse. Assim, tudo no meu primeiro mês. Porque, assim, eu dei muita sorte, dei a cara a tapa ao que aparecesse e, enfim, consegui todas as documentações um pouquinho mais rápido, assim. Sim, para tu ver como é importante o network, né? Sim. Até esse fato de você ficar numa casa compartilhada ou num hostel, alguma coisa assim, isso até ajuda a você criar um network, Sim, né? ajuda. Como foi o teu caso, né? Pô, o cara te ajudou, te orientou ali. E para quem chega aqui e não conhece ninguém, cara, isso faz total diferença, né? Faz muita diferença. E nesse hostel, não era um hostel, né? Era um apartamento mesmo. E todos que moravam lá eram todos jovens. Então, o meu colega de quarto tem a minha idade, 24. Um outro quarto tinha um outro casal que eu fiz amizade. A menina tinha 21 e o rapaz a minha idade também. Então, era todo mundo jovem ali. Eu não sabia nem o que era o andante aqui do Porto. Eles que me mostraram, MBWay, que é igual o Pix do Brasil. Eles que me ensinaram a fazer, e foi através deles que eu consegui o meu primeiro emprego aqui em Portugal, e através deles ainda que eu consegui meu segundo emprego aqui em Portugal, que eu estou trabalhando até hoje. Já vai fazer aí tipo 1 ano, em abril, completo 1 ano que eu tô lá. E como é que foi as tuas experiências com o trabalho aqui, Gustavo? Assim, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu trabalhava como um regime que é chamado de extras, que então eu trabalhava para uma empresa e essa empresa trabalhava para diversos hotéis aqui na região do Porto. Então, como era uma época muito aquecida, assim, um mercado muito aquecido no verão, a equipe que trabalhava no hotel às vezes não dava conta de todos os hóspedes que estavam ali hospedados. Então, eles me chamavam para trabalhar no hotel, podia ser com qualquer coisa, podia ser lavando louça, carregando bagagem do pessoal que chegava no hotel ou que estava indo embora. Tu chegava no dia, não sabia o que tu ia fazer. Assim, muitas vezes não sabia e algumas vezes eu sabia o que eu ia fazer. Tinha alguns hotéis que eles me convidavam a voltar, porque eu exercia ali a função e gostavam do meu trabalho, e acabava que eu voltava e fazia sempre a mesma coisa. Mas a maioria das vezes, para mim que tinha acabado de chegar, foi lavando louça. Eu trabalhava como copa aqui, nunca tinha lavado louça assim, profissionalmente no Brasil. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, no primeiro hotel que eu fui trabalhar, nunca mais voltei lá, mas eu não sabia usar a máquina de lavar louça, que é uma máquina, né, bem diferente assim. Eu simplesmente abria a máquina e colocava as louças ali dentro, aí veio a chefe lá, não é assim que faz, tem que usar aqui o suporte, apoiar as louças e tal. Aí que eu fui, né, aprendendo e tal, mas aí já no segundo dia que eu fui precisar trabalhar com isso, eu já sabia já como fazia. E eu, Gustavo, na questão financeira, cara, como é que tu fazia para as despesas, né, pagar as contas? No quarto, quanto que tu pagava? O quarto custava 600 euros, mas como era compartilhado, eu pagava 300 e meu colega 300. Tá. Era numa região assim bem privilegiada aqui do Porto, perto do metro. É uma zona que está se desenvolvendo muito hoje em dia, um novo polo comercial
está sendo construído nesse bairro. Aí eu gastava ali mais uns 150 euros de comida. Como eu trabalhava em hotel, tem esse benefício que você pode comer no hotel. Então eu trabalhava ali na parte do pequeno almoço, aí o que sobrava ali, sobrava não, o que restava do buffet, a gente podia comer. Então eu meio que legal. almoçava no hotel e à noite, muitas vezes eu ia trabalhar em outro hotel, eu fazia esse turno dividido e jantava no hotel. Já é uma Então, despesa a menos. eu gastava pouco assim com comida, assim, 100 euros, 150 no máximo, comprava mais tipo um pão, fiambre, queijo, para fazer uns lanches em casa, assim, e macarrão, né, eu não sou muito de cozinhar. Fiquei aqui uns 6 meses sem comer arroz porque eu não sabia fazer arroz. Então minha vida era a base de macarrão com carne, macarrão Olha com frango e pão, assim. Perdi muito peso, mas comia bem nos hotéis, então então era tranquilo assim para mim. Tá, e daí tu recebia quanto? Só pra gente ter uma ideia assim de fazer um balanço. Quanto que tu recebia e quanto que tu gastava assim? Assim, o meu salário no mês girava em torno de 1.000 euros. Eu recebia mais um pouquinho, porque eu trabalho como extra, é basicamente assim. Você faz seu horário, você pode trabalhar os dias que você quiser, a quantidade de horas que você quiser. Então eu me manejava ali o meu mês para sempre ficar em torno disso, 950, 1.000 euros. Eu poderia trabalhar menos, mas eu trabalhava assim, procurava trabalhar cerca de 8 horas por dia. Tinha dias que, assim, porque eu queria, eu trabalhava 12 horas. Mas é recibo verde daí? Não, era contrato mesmo. Tem alguns lugares, algumas empresas que é recibos verdes e tem outra que é direto contrato. Então eu ganhava em volta de 1.000 euros e meus gastos eram 300 euros no arrendamento, mais uns 100 de comida, aí coloca aí mais uns 50 em conta, assim, de internet, telemóvel. As contas da casa, elas eram inclusas? Eram, tipo assim, mais 30 euros. Então era 300 euros o arrendamento, mais 30 todas as contas. Aí mais uns 20 o meu telemóvel, mais uns 100 a minha alimentação ali no mês. E 40 do andante, né, que eu assinava o andante. Então assim, por baixo, meu gasto mensal, sozinho, morando num quarto compartilhado, girava em torno de uns 500 euros por mês. E me sobravam 500 euros para eu fazer o que eu quisesse com os 500 euros que sobraram. Claro que dividir casa não é uma tarefa tão simples, e aí nós vamos entrar nesse assunto, mas, pô, cara, querendo ou não, né? É uma ajuda, sim. Né? Assim, eu fiz uma amizade muito grande com o menino que morava comigo no mesmo quarto e os outros que moravam na casa, mas assim, eu dei muita sorte. Porque às vezes você vem para cá, às vezes a pessoa que divide o quarto com você não conhece, às vezes não cria uma amizade tão grande, às vezes é uma pessoa que é mais fechada. Querendo ou não, é uma experiência de vida, né, que você adquire, né, cara? Uma experiência, você vai estar lidando com outra pessoa, com costumes totalmente diferentes. E assim, a privacidade não se tem tanta. É assim, você vai tomar um banho, você tem que se trocar no banheiro, não pode ir pro quarto. Assim, se a pessoa estiver lá, né? Se a pessoa não estiver trabalhando, aí você tá à vontade no quarto, fica tranquilo, sem problema nenhum. Mas, assim, falta um pouco da privacidade. E foi uma coisa que eu falei, ok, eu abro mão dessa privacidade para poder estar aqui, viver isso. Você estava me contando que você teve uma experiência negativa com a quarto, né? Que você tinha compartilhado. Sim. Comenta aí como é que foi essa situação. Assim, a experiência negativa não foi com os moradores, mas, assim, eu fui expulso do quarto que eu morava e o menino que morava comigo no mesmo quarto acabou indo de sopetão ali, foi expulso também. E um outro casal que morava num outro quarto também acabou sendo expulso, foi todo mundo expulso. O que aconteceu foi, a porta do apartamento era uma porta blindada, assim, muito forte, uma fechadura muito bem forte. As fechaduras aqui de Portugal eu nunca tinha visto igual lá no Brasil. E algum dia eu cheguei do trabalho à noite de madrugada e fui abrir a porta e a chave simplesmente travou dentro da porta. E era uma porta que, tipo assim, ela já tava meio ruim, sabe? Ela não tava no 100%. Sim. E ali era um apartamento que passou muita gente, morou ali e tal. E ainda aconteceu da chave ficar presa na minha mão. Eu mandei mensagem pro pessoal da imobiliária que alugava lá, expliquei tudo para eles. E eles falaram, olha, você tem que arrumar, você tem que tirar a chave e se tiver que pagar uma nova, você que vai pagar essa fechadura nova. E isso era tipo assim, 1h da manhã. Eles falaram, olha, você tem até 10 horas da manhã de amanhã para poder arrumar isso. Porque a porta ficou aberta, ela não trancava mais. Chamei o chaveiro, ele foi lá, ele abriu, tirou a chave,
e ele falou, olha, a fechadura quebrou por dentro, só essa fechadura nova aqui é 500 euros. Putz. Aí eu liguei para a imobiliária e falei assim, olha, 500 euros, eu não acho que foi minha culpa, não vou pagar 500 euros, né? Tipo, é um absurdo, é muito caro isso. E eu não sabia ali, eu estava aqui há pouco tempo em Portugal, não tinha contrato essa casa, esse quarto, eu não sabia, assim, até onde os meus direitos chegavam, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer, o que é certo, o que é errado, não tinha noção. Sim. E ficou esse bate-boca de não vou pagar, tem que pagar, não vou pagar, tem que pagar. Acabou gerando uma discussão generalizada lá na casa. Aí eu chamei o chaveiro de novo, conversei com ele, era um português super querido. Ele falou, olha, a gente faz assim então, eu vou te dar uma fechadura genérica, mais barata, você bota ela aí, eu falei que eu já tinha sido expulso da casa, Claro. você bota ela aí e vai cumprir a mesma função. Sim. E aí de 500 euros, eu paguei 150, né? Falei, ok, preciso do meu calção de volta e tal. Não, você não tem direito ao calção porque você foi expulso. Mas foi uma luta, assim, para tentar o calção. Não me devolveram até hoje. Já vai fazer aí uns 8 meses. Mas aí, cara, e depois? O que aconteceu depois disso? Eu já trabalhava nesse lugar que eu trabalho como barman hoje. Eu fiz uma amizade muito grande lá. E tinha uma menina e o namorado dela, que eles viviam ali perto de onde eu morava. Eu falei com eles, expliquei toda a situação. E eles, muito gentilmente, me deixaram ficar na casa deles. Eu dormi um mês, assim, no sofá, na casa deles. A gente trabalhava junto. Eu e a Fernanda, minha amiga muito querida. A gente ia pro trabalho junto, voltava junto. Então, vivi ali um mês com eles, até achar onde eu moro hoje. E meio que, tipo assim, calhou que os meus pais, igual você falou, vieram para cá em agosto. E eu fui expulso ali por volta de junho. Julho inteiro eu fiquei morando na sala ali deles, dormindo no sofá. E em agosto, uma semaninha antes dos meus pais chegarem, eu achei essa casa que eu tô hoje, é um T3 ali na Maia, ótimo. E saí de lá do sofá da casa dela para ir para minha casa própria, assim por dizer, Sim, né? Pago sim. arrendamento ali, Claro. mas saí de um quarto para uma sala para uma casa, basicamente. Pô, que loucura, cara. Tá, e essa questão dos teus pais virem pra cá, como é que isso aconteceu? Eu tenho um irmão mais novo, de 14 anos. A nossa vida lá no Brasil era super tranquila, assim, estável, financeiramente falando. Não tínhamos problemas nenhum. Eu decidi vir para cá sozinho. Meus pais iam continuar lá no Brasil, iam ficar lá. Mas, enfim, acabou rolando algumas coisas. Na empresa que meu pai trabalhava como metalúrgico, ele conseguiu ali pegar um acerto bom. E por conta do meu irmão, eles falaram, ok, o Gustavo foi para lá, como tá aí, Gustavo? Falei toda a realidade daqui, a minha realidade, eles, então a gente vai para aí, vamos trabalhar aí, meu pai e minha mãe já trabalham aqui, meu irmão já, um mês depois que ele chegou, conseguiu vaga na escola pública, Olha que legal. não paga nada na escola, que é aqui na Maia, a escola dele, e a gente, tipo, veio para cá todo mundo, meus pais vieram para cá muito por causa do meu irmão, e assim, a gente era de São Paulo. A segurança aqui é uma outra coisa. Em São Paulo, você vai tirar o telemóvel do bolso, você tem que olhar para trás, para os lados, tem que pensar 2 vezes, entra num lugar para poder olhar ali o celular. Aqui, tipo, eu saio do trabalho às vezes 4 horas da manhã, como eu trabalho em bar, eu tiro meu telemóvel ali, estou no autocarro, estou no ponto ali na paragem, mexendo no celular. Não preciso me preocupar em olhar em volta. Meu irmão tem 13 anos, vai fazer 14 agora. Ele vai sozinho para a escola. Lá no Brasil, minha mãe tinha que levar e buscar. Olha só. Então, assim, a segurança para a gente aqui foi ótima essa mudança. Assim, sabe? Ô, Gustavo, teu pai trabalha com o quê? Meu pai aqui, ele trabalha numa gráfica, Tá. de uma gráfica alimentícia, faz embalagens. A minha mãe também era metalúrgica lá no Brasil. E hoje aqui ela trabalha no shopping. Trabalha no shopping. Sim, então a gente mudou completamente as nossas áreas, assim, Tá. para aqui, para Portugal. E vocês moram no T3, tava me falando, A gente né? mora num T3. Aqui na Maia. Quanto na vocês Maia. pagam de aluguel, A Gustavo? gente paga 1.200 euros de aluguel, mas é caro, mas é uma casa bem ampla, assim, tem 3 quartos, tem 2 banheiros, sala, cozinha. Basicamente, ninguém morou lá antes da reforma. Fomos os primeiros e a gente teve que mobiliar tudo. O IKEA, assim, salvando vidas. Cara, e como é que é viver aqui na Maia? Porque eu conheço a Maia e, nossa, é uma cidade fantástica, né? Aqui na Maia é uma cidade muito boa. Eu acho ela mais moderna do que o Porto. Se você olha aqui as construções e tudo mais,
tem um ar mais moderno, o Porto é mais antigo, né? Assim também as casas aqui são mais novas, não tem tanto, assim, tem aqui em Portugal no inverno tem aquele grande problema com mofo. Verdade. Lá em casa nunca vi nenhum nas paredes, zero. E também aqui tem acesso para o Porto também, metro, tem autocarro, tem tudo aqui na Maia. Inclusive, tu até estava me comentando, né, que tu não tem carteira de motorista. Tu faz Não. tudo com o metro e trabalha no Trabalho Porto. lá no Porto, Olha só. no Bolhão ali. Eu vou todo Imagina. dia para lá de metro. Eu moro, a minha casa, o que também faz ela ser mais cara um pouco, é do lado do metro, é uns 5 minutos do metro andando. Então eu preciso ir trabalhar, eu pego ali o metro, volto para casa. Eu saio de madrugada todos os dias. Tem a linha da madrugada aqui do Porto, né, que é a linha M. Eu pego ali na Trindade o autocarro da madrugada e me deixa na porta de casa todos os dias. Então eu não dirijo, nem lá no Brasil eu dirigia. E aqui eu me viro só de autocarro, só de metro, vou para todo lado, quero viajar, vou de comboio. E agora que os meus pais chegaram aqui, eles compraram um carro para eles, né, para ter mais comodidade assim e tal. Mas aí quando a gente precisa viajar, a gente vai de carro. Mas assim, no meu dia a dia é só comboio, só metro transporte público. E autocarro. Só transporte Legal. público. E nesse momento, Gustavo, tu tá trabalhando com o que aqui? Agora eu trabalho num bar de xixa, narguilé. Eu entrei lá em abril do ano passado como empregado de mesa, mas eu nunca tinha trabalhado como empregado de mesa no Brasil. Aconteceu assim de eu fazer um currículo não muito verdadeiro, com umas experiências que eu talvez nunca tenha tido lá no Brasil. Não, mas talvez como empregado de mesa. não experiências profissionais, né? Não Sim. teve experiência profissional, mas por exemplo assim, Tem uma noção ali. lavar a louça, por exemplo, não é uma experiência profissional, mas tu sabe lavar a louça, Exato. né? Quanto que tu tira mais ou menos com o teu salário atualmente? Assim, o meu salário é o ordenado mínimo em contrato, então 820 euros. Porém, todo mês tem a gorjeta ali, gira em torno, no verão, assim, né, pegar um mês bom, gira em torno de uns 50, 60 euros, então o salário já aumenta para 900 euros. Aí tem ali mais os duodécimos, mais aquilo, mais isso, não sei o quê. Então gira em torno ali de, tipo, 1.000, tem meses, né, e também a gente ganha um bônus pelas vendas lá do bar que eu trabalho. Então se a gente atinge a meta do mês, tudo que passa daquele valor, ele é dividido entre todos, assim, né, tipo, pega um valor, 0 ponto alguma coisa, divide entre todos. Então, assim, num verão, num mês bom, vendemos muito, assim, vou receber, tipo, 1.100, 1.200 euros no mês. Uma coisa que eu vejo aqui muito importante é o inglês. Apesar do país falar português, aqui no verão tem muito turista, e se você fala o inglês ou o espanhol, ou mais ainda o francês, é muito importante o francês aqui, você consegue emprego muito mais fácil. Isso te proporciona ganhar mais, ou, Gustavo? Ter essas línguas a mais ou não? Assim, proporciona ganhar um pouco a mais, sim, porque você consegue empregos um pouco melhores, né? Uma das coisas que me fez sair de lavar louça ali com o salário que eu ganhava era porque eu queria ter o contato com o público. Eu vim para cá para isso. Eu falava, não, eu quero conversar em inglês, eu quero pôr, né, a prática. O meu inglês no Brasil eu considerava ele intermediário. Depois que eu vim para cá, passou a fluência. Aqui eu tenho que ouvir clientes falando inglês com sotaque francês, sotaque russo, sotaque indiano. Então você fica muito afiado mesmo no inglês. Saiu agora no noticiário, né, dizendo que 30% dos portugueses migram para outros países. Cara, o que tu acha sobre isso, já que tu é um jovem, né, é imigrante, mas tu mora aqui em Portugal? Se você olhar a Europa como um todo, tem muita facilidade de acesso, ainda mais para eles que já têm o passaporte português. Aqui em Portugal, o salário mínimo, acho que aumentou agora para casa dos 820 euros. Exatamente. Mas, por exemplo, se você atravessar a fronteira aqui com a Espanha, o salário mínimo na Espanha é 1.100 euros. Se você for um pouquinho mais longe, 1.500. Se for um pouquinho mais longe, 1.700. Então eles pensam, por que eu vou trabalhar em Portugal como empregado de mesa, ganhando 820 euros, se eu posso trabalhar na Alemanha, fazendo a mesma coisa, e ganhar, tipo, 1.500 euros. Sim. Então, por isso que tem essa imigração dos jovens portugueses para outros países. E também o pessoal que passa um tempo, se forma na universidade, a pessoa se formou em odontologia. O salário aqui de Portugal de odontologia, o piso, é menor do que o piso em algum outro país. Claro. Então acabam que eles imigram também.
Cara, e em relação aos teus amigos, assim, tu fez bastante amizade aqui? Fiz muita amizade, apesar de eu ser de São Paulo, eu ouvia ali o pessoal conversando inglês aqui e ali, mas não tinha um contato diretamente, assim. Hoje em dia, aqui em Portugal, um dos meus melhores amigos é um argentino, apesar da gente ser vizinhos ali, nos conhecemos aqui, assim, muito querido. Ele namora com uma sul-africana, muito querida também, nunca tinha ouvido alguém falar, né, na língua deles, nunca tinha conversado com ninguém e conheci. Lá onde eu trabalho com russos e ucranianos, então também nunca tinha ouvido ninguém falando russo, nem ucraniano. Trabalho também com brasileiros, tem português que trabalha lá e um pessoal de Moçambique também. Então, assim, a minha rede de amigos hoje em dia É multicultural. é multicultural, Que assim, tem gente espetáculo. de vários países. Que legal. Às vezes a gente está ali conversando, eu pergunto pro meu amigo ucraniano, como que era o ensino médio lá na Ucrânia, ele me conta, eu conto. Tem muito dessa troca. Ô, Gustavo, e tu pensa em migrar para outro país, assim como os jovens portugueses fazem? Penso em migrar de novo, justamente por conta disso. Se aqui eu trabalho hoje como barman e recebo aí mais que o ordenado mínimo, mais as gorjetas, mais os duodécimos, né? Todas gira em torno de tudo isso, enfim, de todos esses direitos e tudo mais. Se eu posso ir trabalhar como barman na Alemanha e receber a mais ainda do que isso. Assim, eu não penso em voltar para o Brasil, então todo o dinheiro que eu ganho aqui, eu gasto aqui na Europa. E se eu for para a Alemanha, por exemplo, tiver a oportunidade de trabalhar lá, eu sei que em alguns lugares lá o aluguel é mais barato do que aqui e você recebe mais ainda. Obviamente, todos os países têm seu lado bom e seu lado ruim. Claro. Mas sim, penso em de repente ir para a França daqui uns 5, 6 anos, para a Bélgica. Tenho amigos que trabalhavam comigo, que já foram, tem um que foi para a Holanda agora no mês passado, tem uma outra que foi para a Holanda ou para a Bélgica, não sei exatamente onde ela está, mas assim, é muito comum de ver, inclusive brasileiros, trocando de países aqui, já pegou a residência aqui de Portugal ou já tem a cidadania mesmo europeia, e o pessoal começa a ir para países mais ricos, assim. O que tu diria para os jovens que querem vir aqui para Portugal? Estudem bastante sobre o país, porque nem tudo aqui são rosas, tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Se eu tivesse que recomendar alguém vir para cá, ou para qualquer outro país, né, de sua escolha, não precisa ser Portugal exatamente, diria que vá, porque você vai ter muitas experiências novas, vai conhecer muitas culturas diferentes, vai aprender, né, um idioma novo, seja lá o que for, vai ter assim, querendo ou não, ter um poder de compra um pouco melhor. Aqui em Portugal eu consegui comprar algumas coisas que eu não conseguia comprar lá no Brasil, né, assim, sou moleque, jovem, comprei um PlayStation 5, botei uma TV na sala ali bem grande para poder jogar videogame. Legal. E isso não era uma coisa assim que seria muito fácil de se fazer no Brasil. É isso aí, meus amigos. Espero que a experiência do Gustavo sirva de exemplo, de inspiração para outras pessoas, né? Muito obrigado, Gustavo. Valeu. Obrigado, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.